Você tá? Abra sua Bíblia, querido, em Apocalipse, capítulo de número 3, por favor. Quero saudar a todos que estão aqui e os que estão também nos acompanhando pelo YouTube. Hoje nós estamos só pelo YouTube, não estamos, ou estamos? Estamos só pelo YouTube hoje. Louvo a Deus pela vida de todos que estão conosco. E como hoje é um dia da ceia do Senhor, você que está na sua casa, se quiser preparar os seus elementos, daqui a pouco você vai poder ceiar conosco também, em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos que, por favor, ao saírem daqui, se souberem de alguém que não viu essa mensagem de manhã, não viu pelo YouTube, não esteve aqui, por favor, veja à tarde, porque à noite nós vamos continuar aquilo que nós vamos começar de manhã. Toda a parte introdutória que eu vou fazer agora de manhã, ela vai servir para a mensagem da noite também. Então é importante que aqueles que não estiverem aqui presentes, nem estiverem vendo, recebam essa palavra da manhã para a noite, fazer um pouco mais sentido, a gente não ter que retornar ao que nós já falamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porquanto guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda-os o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Diga comigo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja em Quissamã. Amém? Queridos, eu comecei a falar alguma coisa na quarta-feira, se não me engano, a respeito das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu comecei a explicar o que eu vou explicar um pouco mais detalhado agora. A carta às 7 igrejas no Apocalipse representam profeticamente os períodos do cristianismo ao longo da história. Ou seja, assim como na história secular, para que didaticamente fique mais fácil ser entendido, a história secular divide em eras, em tempos, as civilizações. Ou seja, quando nós estudamos história na escola, nós estudamos a história da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Pós-Moderna, e assim sucessivamente. Então, o Espírito Santo, para que a igreja entendesse em que contexto e tempo ela estava vivendo, ele já liberou sobre
o apóstolo João aquilo que ele faria ao longo da história por meio da sua igreja. Então, conquanto essa carta fosse direcionada e existisse sim uma igreja em Filadélfia, essa carta representava um período da igreja ao longo da história, e já era o período contemporâneo. São 7 cartas, 7 igrejas, 7 períodos da história. O primeiro período, o período apostólico, a igreja em Éfeso, a igreja que tinha obras maravilhosas, mas chegou um momento que ela se esqueceu do fogo do primeiro amor, ou seja, do fogo do Pentecostes. Depois nós temos a idade pós-apostólica, o tempo pós-apostólico, nós temos o tempo imperial, e assim sucessivamente, até chegar no tempo do protestantismo, que representam 3 igrejas, que são Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que nós vamos pregar à noite. O tema da mensagem dessa manhã é uma igreja aprovada. O tema da mensagem da noite é uma igreja que ainda tem chance. Então nós estamos lendo a respeito de Filadélfia, sabendo que o tempo da era cristã de Filadélfia passou, e nós estamos vivendo no período da igreja em Laodiceia. Agora veja bem, não é porque estamos vivendo no período de Laodiceia que devemos estar no estado que estava Laodiceia. Ok? Porque as cartas foram escritas para a igreja num contexto geral, global, não local. Então, conquanto o contexto global seja um contexto de Laodiceia, de uma igreja morna, o contexto local pode ser o contexto da igreja em Filadélfia, a igreja aprovada. Amém? Não falo quem está do seu lado, eu quero ser a igreja aprovada. A minha água está onde? Obrigado. Obrigado, Jamilton. Então vamos lá. Para quem está anotando e gosta, aliás, esses dias o Senhor tem me levado a estudar um pouco mais a respeito do Apocalipse. Há um tempo atrás eu tinha falado com o pastor Robson que faria uma série com ele de lives a respeito do Apocalipse. Eu creio que está mais próximo da gente começar a fazer, trazer uma lucidez, um entendimento melhor a respeito do livro da revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse. Em breve a gente vai começar uma série e vai ser algo extraordinário. Preste atenção. Filadélfia está relacionada a 2 nomes da história grega. 2 irmãos, generais de Alexandre o Grande. Um deles era Eumenes e o outro era Átalos. Eumenes era rei de Pérgamo, governava a cidade de Pérgamo. Átalos foi aquele que iniciou a cidade de Filadélfia. O que aconteceu? Não tinha esse nome, Filadélfia. Átalos iniciou uma cidade, mas ele morreu. E por Eumenes amar tanto seu irmão, ele coloca o nome da cidade onde seu irmão começou a construir, Filadelfos, que quer dizer amor entre irmãos. Por isso essa cidade recebeu esse nome, que quer dizer amor entre irmãos. E uma coisa que era muito clara na igreja em Filadélfia era o amor entre irmãos. Agora veja que coisa interessante. Não existe nenhuma outra cidade na Turquia que foi acometida de tantos terremotos como Filadélfia. Filadélfia foi a cidade que mais foi arrasada por terremotos. O que nós entendemos com isso, com essa simbologia? É que o amor entre irmãos, ele sempre vai ser acometido de terremotos, situações e circunstâncias que virão para estremecer os relacionamentos. Filadélfia recebeu esse nome
e fez jus a esse nome como igreja, porque era uma igreja que os irmãos se amavam, cooperavam uns com os outros, irmãos, que era uma igreja pequena. A Bíblia fala que ela tem pouca força, a gente vai ver sobre isso, mas era uma igreja que andava em unidade e em amor. Se a gente quer ser uma igreja aprovada, nós não conseguiremos se nós não andarmos em unidade e em amor fraternal, amor entre irmãos. Veja que agora o coronavírus veio, e uma das maneiras da gente se precaver é estar separado. Mais um terremoto que veio para estremecer as bases, os alicerces dos relacionamentos. A questão não é como nós estamos agora, é como nós seremos depois desse terremoto. É quem nós ainda seremos após o terremoto do coronavírus. Porque uma igreja aprovada é uma igreja que permanece fiel à palavra de Deus. Eu quero ser uma igreja aprovada. Quantos mais querem ser uma igreja aprovada? Aleluia. Então preste atenção. Filadélfia ficava a 50 quilômetros da igreja em Sardes. Era uma igreja pequena, era uma igreja que parecia ter sido esquecida por Deus por causa disso. Por isso ela recebe uma palavra: eu conheço você, e eu vou fazer com que aqueles que são sinagoga de Satanás vejam que eu te amo. Você é amada. Você pode não ter um tamanho físico muito grande, mas você, Filadélfia, está no meu coração. Nós não podemos até não ter um tamanho físico e numérico muito grande, queridos, mas a igreja, a primeira igreja batista em Quissamã, está no coração de Deus, e a palavra que ele diz é: e eu te amo. Isso é maravilhoso. Então Jesus faz uma apreciação, ele aprecia a igreja aprovada. E o que Jesus aprecia na igreja aprovada? Vamos ver. Primeiro, Jesus aprecia as obras da igreja aprovada. Conheço as tuas obras. Em tantas outras igrejas, as cartas às igrejas, Jesus diz: conheço as tuas obras, e após dizer que conhece as obras, Jesus traz uma sentença. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. O meu pastor Heber Silva, quando eu era adolescente, ele tinha esse costume, quando queria puxar a nossa orelha, ele chamava a gente no canto e dizia assim: conheço as tuas obras, sei o seu valor, porém tenho contra ti. E aí dizia o que ele tinha contra. Então quando ele chamava e dizia: conheço as tuas obras, Jesus já sabia: meu Deus, fiz alguma coisa errada. Mas aqui Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. E ele não traz uma sentença depois, ele traz uma aprovação. As obras daquela igreja estavam aprovadas por Jesus. A minha pergunta para você hoje: as suas obras estão aprovadas ou reprovadas? Que obras, pastor? A obra que você está fazendo dentro da sua casa, no meio da sua família, a obra que você está fazendo como marido, a obra que você está fazendo como esposa, a obra que você está fazendo como filho, como filha, a obra que você está fazendo no seu trabalho. Quando Jesus olha para você, ele diz: conheço as suas obras. E qual é a continuação? Que tipo de obras você tem apresentado? Eu conheço as suas obras. E ele traz um elogio para essa igreja. Então Jesus aprova a obra da igreja em Filadélfia. Ou seja, Jesus aprova a igreja do amor entre irmãos. Uma das obras maravilhosas daquela igreja não se constituía em coisas que elas faziam dentro do templo,
mas em como elas liberavam amor umas pelas outras. Eu não preciso estar dentro do templo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus eu faço em todos os lugares, porque a Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu conheço as suas obras. A obra do amor, Jesus sempre vai aprovar. Como estão as suas obras hoje com o seu irmão, quando você não está podendo vê-lo e abraçá-lo aqui? Quantos irmãos você tem procurado? Quantos irmãos você tem ligado? Quantos irmãos você tem mandado uma mensagem? Não uma mensagem encaminhada que você recebeu de alguém e você sai passando por milhares de pessoas de uma vez. Não, não é isso. É algo que você coloca o nome daquela pessoa, que se importa individualmente com aquela pessoa. O quanto você tem liberado amor nesse tempo de afastamento. As obras do amor sempre serão aprovadas por Jesus. O que mais Jesus aprecia nessa igreja? Ele aprecia a fraqueza da igreja em Filadélfia. Faz sentido isso? Conheço as tuas obras, sei que tens pouca força. Jesus fala que ela tem pouca força. Agora a gente precisa entender que nem sempre fraqueza é sinal de pecado. Em que momento fraqueza não é sinal de pecado? Nesse aqui. Quando nós estamos falando de fraqueza, não por estar se contaminando com o secularismo, não por estar se vendendo aos da sinagoga de Satanás. Fraqueza porque não tinha uma expressão muito grande numérica, nem tinha força física, não tinha estrutura. Jesus aprecia aquela fraqueza, porque toda vez que eu me coloco diante do Senhor como fraco, Ele opera em mim o seu poder, e é no poder dEle que eu vou me aperfeiçoando. É na minha fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Por quê? Porque o fraco, ele entendeu que é totalmente dependente da graça, do poder e da manifestação do Deus onipotente. Então não pense que Jesus julga as suas lágrimas. Não pense que Jesus julga as suas lágrimas como um sinal de pecado. Quando Jesus olha as suas lágrimas em sinal de fraqueza, porque você não consegue, porque está difícil, Ele vê em você um coração sincero e quebrantado, e a Bíblia vai dizer que há um coração quebrantado e contrito o Senhor não resistirá. O Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E é nesse contexto que nós estamos falando dessa igreja em Filadélfia. Uma igreja humilde, de pouca força, mas que operava no poder do Deus onipotente. O que é a oração, senão a união de duas coisas? A oração é unir a fraqueza e debilidade humana com a onipotência divina. Então, a oração que faz sentido não é aquela eloquente, não é aquela rebuscada, não é aquela que as pessoas sabem falar palavras bonitas e contextualizadas. A oração produtiva e poderosa é aquela oração que chega com o coração sincero. As orações mais produtivas que existem são aquelas que iniciam com um silêncio. Quantas vezes você já experimentou esse momento? Que você sabia que tinha que orar, mas você se ajoelhava ou você sentava, e você estava passando por um momento tão difícil, que você não conseguia encontrar as primeiras palavras. Mas essas são as orações mais poderosas, porque elas chegam. Antes de chegar às palavras, elas apresentam um coração quebrantado. Não se importe
Se a sua oração começa com silêncio, quer dizer que ela já está começando com verdade. Aleluia. Sei, conheço as suas obras, sei da sua fraqueza. Jesus aprecia a fraqueza, porque Jesus aprecia um coração dependente dele. Amém? Um coração totalmente dependente dele. O texto do apóstolo Paulo diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, meu Deus, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Aqueles crentes tinham sua vitória na força de Jesus. Eles sabiam que sem Ele eles não podiam fazer nada. Por isso Jesus se revela como um verdadeiro santo, aquele que tem em suas mãos a chave de Davi, aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas que existem. Aleluia. A igreja aprovada é apreciada pela sua fraqueza. A força da igreja não está nela mesma, a força da igreja não está na sua teologia, a força da igreja não está na sua doutrina, a força da igreja não está nos seus cultos, nas suas reuniões, nas suas estratégias de evangelismo. A força da igreja está no cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, todas as virtudes do cabeça são liberadas sobre o corpo. E o corpo não faz nada sem a cabeça. Nós dependemos do cabeça. Que Jesus Cristo seja sempre e sempre o cabeça dessa igreja. Jesus aprecia a fidelidade da igreja. Eu sei que você é fraca, tens pouca força, entretanto, mesmo com pouca força, mesmo fraco, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apesar das limitações, a igreja permanece fiel a Jesus. As limitações, as tribulações, as angústias, as dores, apesar disso, a igreja se mantém fiel, guarda a palavra e não nega o nome dele. Por mais que seja perseguida, afrontada, avacalhada, xingada, humilhada, a igreja permanece fiel. A igreja aprovada permanece fiel. A igreja aprovada, ela sabe que não precisa mostrar nada a nenhum ser humano, porque ela já recebeu um selo de aprovação do céu, ela já recebeu um sim do céu, ela já recebeu um amém do céu, ela já recebeu um id do céu, ela já recebeu um selo, um atestado de que ela pode continuar produzindo e operando os sinais, porque o cabeça, ele já a aprovou. Então a igreja aprovada, ela permanece fiel, mesmo nos tempos de perseguições. Amém? Feche seus olhos. As tribulações, só a igreja aprovada pode cantar isso. Desse tempo presente,
não se comparam com a glória que há de ser velada, nem olhos viram, jamais. Ei, Jesus, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Diz para quem está do seu lado: vai ficar tudo bem, não se preocupe. Sabe, eu ouvi há muito tempo a história de um garotinho que recebeu como presente da sua avó um livro. Um garotinho de 9 para 10 anos. Quando ele completou 10 anos, sua avó deu um livro, e o livro era A Luta do Bem contra o Mal. E aquele garotinho começou a ler aquele livro, e ele lia o livro, o primeiro capítulo, Guerra do Bem contra o mal vencia o bem. Segundo capítulo, outra batalha, outra luta, o mal vencia o bem. Terceiro capítulo, mais uma vez, o mal vencia o bem. E aquele menino cansou, falou: eu não quero mais ler isso, só o mal que ganha. E colocou o livro na prateleira. E aí a avó dele ligou e falou: e aí, meu neto está lendo o livro? Ele falou: parei de ler, vó, enjoei, cansei. Por quê? Porque só o mal vence o bem. E aí a avó dele disse: meu filho, leia o último capítulo. Mas eu não quero, leia o último capítulo. E aquele menino pegou o último capítulo do livro para ler. E quando ele leu o último capítulo, ele viu que ali, não só o bem venceu o mal, mas ele destruiu, ele acabou de uma vez totalmente com o mal. Já não existia mais mal nenhum, o bem prevaleceu para sempre. Aí sabe o que ele fez? Ele voltou a ler o livro do início. E aí toda vez que o mal vencia o bem, ele dizia: você pode ganhar agora, mas eu conheço seu final. Você pode dizer isso para a sua vida, meu irmão. Quando você está passando por um mal, por algo difícil, leia o final do livro. Você vai ver que o mal será totalmente aniquilado com o sopro da boca do Senhor. Ele aniquilará todo o mal. Então, viva o livro da sua história. E quando você tiver perdas, você diz para as suas perdas: você pode vencer agora, mas eu já conheço o seu final. Você diz para o mal que vem contra você: você pode vencer até agora, mas eu conheço o final que está reservado para você, e eu conheço o final que está reservado para mim. Por mais que você vença agora, eu não vou me dobrar diante de você, eu vou permanecer fiel, porque eu conheço o final, eu conheço o destino daqueles que permanecem fiéis à palavra, daqueles que permanecem fiéis a Jesus. O destino é a eternidade com Ele, vivendo em glória, longe de todo mal, sem lágrima, sem dor, sem coisa semelhante. E aí desfrutaremos da sua gloriosa presença pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aproveite os seus dias de vitória agora, mal, porque eu sei qual vai ser a sua derrota. Aproveita os dias que você pode me acusar agora, Satanás, porque eu sei o que está preparado para você, e eu sei o que está preparado para mim. Aproveita os dias que você pode ficar tentando mexer na minha família agora, Satanás, porque eu sei o meu destino e o destino de toda a minha família, porque a palavra de Deus vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você pode mexer agora, Satanás, mas eu sei que daqui a pouco, não só eu e a minha casa. Eu já sei, eu sei qual é o final. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém, Wellington? Você sabe qual é o final, meu querido?
Vai vir luta, tribulação agora, mas no final, o bem, ele vai existir para sempre. Amém, Rose Loura? Vem muito mal agora, vem tribulação agora, mas daqui a pouco o mal já tem seu destino certo, já tem a sua derrocada, já está decretada a derrota para ele. E nós somos mais que vencedores, Rodrigo, por aquele que nos amou. E em nome de Jesus, nenhum dos nossos vai ficar para trás, nenhum dos nossos vai ficar no meio do caminho. Eu profetizo sobre sua vida, sobre essa igreja, sobre a sua família, que nenhum dos seus vai ficar pelo caminho, nenhum dos seus fica para trás. É você e a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa é a igreja aprovada. Essa é a igreja aprovada. Jesus aprova a fidelidade. Permaneçamos fiéis no meio de uma pandemia, porque nós já sabemos qual é o final dela também. Em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Se o coronavírus pegar em mim, o que vai ser, querido? Duas coisas: ou você vai ser curado aqui na terra. Se você não for curado aqui na terra, você vai só fechar os seus olhos e vai abrir os olhos na glória com Ele. Meu Deus, eu vou vencer de todo jeito. Eu vou vencer de todo jeito. O apóstolo Paulo diz para mim: o viver é Cristo e o morrer é lucro, é vitória também. Não se preocupe. Jesus aprecia a fidelidade dessa igreja. Jesus vai falar: eis, tem uma porta, vocês guardaram a minha palavra. Jesus vai dizer que deixou em Filadélfia uma porta aberta. Por quê? Porque por Filadélfia passava o correio imperial de Roma. Então, por passar ali, muitas pessoas, viajantes, passavam por Filadélfia. Ali existia uma porta aberta de evangelismo. Ali existia uma porta aberta para que vidas fossem alcançadas pela palavra de Deus. Então Jesus abriu uma porta naquele lugar. Sabe, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, que haja uma porta aberta em Quissamã. Que haja uma porta aberta para que a tua palavra alcance todos os moradores dessa cidade. Não só os moradores, mas todos que passam por aqui possam passar aqui e levar a tua palavra. Jesus diz à igreja em Filadélfia: eis que venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, persevere, continue fiel e persevere. Não abra mão daquilo que Deus já te deu. Continue e continue guardando o seu tesouro. Que coroa é essa? Que tesouro é essa? Nós temos como um tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Essa carcaça aqui, irmão, que você está vendo, é só um vaso de barro, mas aqui nesse interior existe algo de um valor inestimável. O que é? O Espírito Santo que veio morar aqui. Lembre disso, persevere nisso, persevere naquilo que Deus já liberou sobre você e seja grato pelo que Deus já te deu, antes de ser inconformado com aquilo que você ainda não tem. Seja grato com o que você já tem, antes de se revoltar e ser inconformado com aquilo que você ainda não tem. Amém, irmãos? Então vamos caminhar para o encerramento. Quais são as promessas de Jesus à igreja aprovada? Primeira, se a igreja permanecer fiel, Jesus a exaltará acima dos seus inimigos, e farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declararam judeus e não são, mas mentem,
eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. A igreja sofria por causa dos falsos, porque os falsos perseguiam a igreja, os falsos cristãos, falsos judeus. Mas Jesus faz uma promessa. Olha, esses falsos, eles olham para você e falam que você é fraca, que você não é relevante. Olha aí, fala que você é um crente fraco, que você não é relevante, que você é igreja fraca, que você não é uma igreja relevante, que você não opera muitas obras, grandiosas obras. Eles falam tudo isso de você, mas se você permanecer, eu vou fazer eles olharem o quê? O quanto eu te amei. Quanto muitos pensem o contrário, eu vou provar para eles que a igreja aprovada, ela tem um sinal do meu amor. A igreja que permanece, a igreja que permanece fiel a Jesus, será exaltada sobre os seus inimigos. Reinarão sobre as nações. Segunda promessa: se a igreja permanecer fiel, Jesus aguardará na hora da provação. Versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que está acontecendo agora? Uma provação sobre o mundo inteiro, irmãos. Sobre o mundo inteiro. E o que Jesus está fazendo conosco? Está nos guardando, guardando a igreja, dando o privilégio da igreja ainda poder se reunir, mesmo com o número reduzido, com as restrições, mas a igreja já está tendo esse privilégio. Permaneça fiel ao Senhor, e a promessa é: eu vou guardar vocês no dia da provação que virá ao mundo inteiro. Permaneça fiel, e Ele vai continuar guardando a sua casa, a nossa família. Houve um período de grande perseguição no reinado do imperador Domiciano, e a igreja de Filadélfia foi guardada como o Senhor prometeu. Guardada por Ele, independente da natureza da provação, Jesus prometeu proteção. A igreja fiel a Cristo será guardada da tribulação, porque podem tocar no corpo, mas jamais tocarão na alma. Amém? Terceiro, e se a igreja permanecer fiel, não perderá a sua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu falei de tesouro que há no nosso interior, mas há também um tesouro guardado para nós, chamado galardão. Nós nos apresentaremos diante dele no final de todas as coisas, e ele vai liberar o galardão que tem preparado para aqueles que permaneceram fiéis a ele. Permaneça fiel para que você não perca o galardão que ele tem separado para você. E ele vai dizer: no último lugar,
Promessa de Jesus a essa igreja. Jesus promete algo poderoso aos vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que permaneceram no amor fraternal, aqueles que permaneceram em unidade, aqueles que permaneceram fiéis à palavra, permaneceram fiéis uns aos outros, permaneceram fiéis ao Senhor e às suas promessas. Aos que venceram, aos vencedores. Faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Preste atenção. Jesus não faz promessa a covarde e ao que desiste. Jesus faz promessa àqueles que perseveram. Vencedor, ele pode até perder, mas a sua postura de vencedor não muda. Ele pode até cair, mas ele cai brigando para levantar. Porque a sua vitória não está no seu exterior, a sua vitória está dentro. Um espírito vencedor sempre será um espírito inabalável. E já foi liberado o espírito vencedor sobre nós, mas às vezes a gente teima em fazê-lo ficar como derrotado. Já foi liberado sobre você. Desfrute daquilo que Deus te deu. E se posicione da forma que Ele liberou para que você vivesse. Vencedor. Luta, tribulação, batalhas, vai enfrentar tudo. Problemas, vai enfrentar tudo. Mas sabe de uma coisa? Quando eu estava adorando a Deus ali, e a gente estava cantando aquela canção do poderoso esse nome é, a morte vencestes. Eu falei, Jesus, o Senhor já resolveu todos os problemas. Eu comecei a me emocionar com isso. Por quê? Porque Jesus resolveu um problema que nós jamais resolveríamos. O problema da reconciliação com o Pai. Você poderia viver numa ilha, sem doença, sem enfermidade, com tudo do bom e do melhor, mas o problema da alma, só pelo sangue de Jesus. Jesus na cruz resolveu todos os problemas. Enfrentaremos dificuldades, mas assim como Ele venceu, nós também venceremos se perseverarmos nele. Agora preste atenção. Em 2018, vou contar isso para encerrar, para você entender o versículo 12 que eu vou ler outra vez. 2018 foi encontrado um pedaço de coluna em Jerusalém, quando eles estavam escavando umas ruas. Encontraram um pedaço de coluna e estava escrito Ananias, filho de Duodelo de Jerusalém. O que isso significava? Havia um costume naquele tempo de que todos os que ajudavam a construir, a erguer uma sinagoga, uma casa de oração, ou mesmo um templo, eles teriam a honra de ter seus nomes escritos nas colunas desse templo ou dessa sinagoga. Eles teriam o seu nome, eles teriam o nome do seu pai e eles teriam a cidade de onde eles são, gravados nessas colunas. E a cidade de Filadélfia também tinha esse costume. Muitos nomes estavam escritos nas colunas dos templos, mas os terremotos, eles arrasaram as colunas. E o que Jesus promete aos vencedores, será que nós teremos vencedores aqui dentro hoje? Então veja o que Jesus promete aos vencedores: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, nenhum terremoto vai tirar. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Que possamos ajudar a construir o reino de Deus aqui nessa terra, para que os nossos nomes estejam escritos nas colunas celestiais. Olha para mim. Deus podia fazer tudo sozinho. Ele podia fazer tudo sozinho. A obra do evangelismo, tudo. Mas Ele escolheu, preferiu contar comigo e com você. Isso é um grande privilégio para cada um de nós. Que ao final da história eu possa chegar nos fundamentos da Nova Jerusalém e ler: Vinícius, filho do Deus vivo, de Quissamã. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.